Hoje a gente vai explorar um contraste que, olha, é de cair o queixo. De um lado, a vida de um santo lá do século IV, uma vida de dificuldade extrema. E do outro, bom, a nossa vida moderna, né? Sempre em busca do conforto a todo custo. E a pergunta que o nosso material de hoje coloca na mesa é daquelas que fazem a gente parar para pensar, sabe? Temos um santo que basicamente abraçou o sofrimento, e do outro lado, uma cultura inteira que foge dele. A questão é, quem tá certo nessa história? Mas calma lá. Para a gente entender as escolhas, assim, super radicais de São Jerônimo, a gente precisa primeiro entender quem era o homem por trás desse nome. E olha, ele era, antes de mais nada, uma mente brilhante. Não, ele não era um cara qualquer de jeito nenhum. A gente está falando de um intelectual de primeira, sabe? Um homem que aconselhava papas nas questões mais cabeludas, que era fluente em várias línguas, incluindo o hebraico, e o domínio dele das escrituras sagradas era tão, mas tão grande, que ele virou um professor e debatedor famoso na época. Pensa só, o conhecimento dele era tão profundo que as pessoas mais inteligentes daquele tempo, até os papas, iam procurar o conselho dele. Esse ponto é super importante porque deixa claro que as decisões que ele tomou depois não foram por falta de saber, não. Foi uma convicção que veio de um intelecto assim de altíssimo nível. E é justamente por ele ser essa mente brilhante que a parte seguinte da história dele é tão chocante. São Jerônimo simplesmente larga o mundo dos estudos e mergulha numa vida de penitência radical no meio do deserto. E a vida que ele escolheu, olha, era de uma dureza que é difícil até de imaginar. O texto descreve os detalhes e é impressionante. As roupas dele, apenas um tecido bem grosso, tipo saco de estopa. A cama dele era o chão. Só isso. O chão puro e simples. E o travesseiro, uma pedra. Dá pra acreditar? Ele passou 4 anos vivendo assim. 4! Isso só no começo do isolamento dele lá no deserto da Síria. É um nível de comprometimento que parece, sei lá, sobre-humano, né? O jejum dele foi tão, mas tão severo, que ele mesmo disse que seus ossos estavam cobertos só por pele. É uma imagem fortíssima, né? Pra gente ter uma ideia do nível de renúncia física dele. Aí fica a pergunta, né? O que leva um homem tão inteligente a escolher uma vida dessas? A resposta, pelo visto, não está na lógica do nosso mundo. Está numa batalha espiritual interna, muito profunda. A grande virada de chave foi uma visão que ele teve do juízo final. Imagina a cena. Jerônimo se vê sendo levado na frente do tribunal de Cristo. E a acusação, nossa, é pesadíssima. O juiz olha para ele e diz: "Tu és um ciceroniano, não um cristão." A punição veio na hora. Ele foi açoitado severamente. E foi ali, naquele momento, que ele fez uma promessa que mudou tudo: largar os autores pagãos e focar só nas escrituras sagradas. E a frase que o juiz disse na visão resume perfeitamente o conflito todo. Pois onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Esse foi o momento da virada para ele. Dá pra gente ver direitinho o conflito que estava rolando na cabeça dele. De um lado, a beleza dos textos de Cícero, o conhecimento do mundo, a filosofia pagã que ele adorava. Do outro, a verdade de Cristo, as escrituras, a fé. Ele teve que fazer uma escolha. Onde é que estava o tesouro dele de verdade? Só que essa visão foi só o gatilho, sabe? O que realmente movia toda essa vida dura era uma coisa ainda mais visceral: o medo. O texto traz as palavras dele mesmo e são fortes. Por medo do inferno, condenei-me a tal masmorra. E não era um medinho qualquer, não. Era algo constante, que tomava conta da vida dele. O texto diz que ele parecia ouvir o tempo todo o som da trombeta do juízo final, aquela que chama os mortos para o julgamento. Imagina viver assim? Só que no meio desse fogo todo de medo e penitência, surgiu um legado. Um legado que mudou o mundo. Um legado de palavras, de avisos, que a gente ouve até hoje. E apesar, ou talvez por causa dessa vida tão intensa, o que São Jerônimo deixou é gigantesco. A obra mais famosa dele, claro, foi traduzir a Bíblia toda para o latim, a famosa Vulgata. Isso moldou o cristianismo no Ocidente por mais de 1000 anos. E não para por aí. Ele era um defensor tão bravo da doutrina que ganhou até apelido, o martelo dos hereges. Essa frase dele aqui mostra bem como ele era. O cão late para proteger o dono. E não hei de falar para defender o meu Deus? Posso morrer, mas não me calar. Quer dizer,
É a prova de uma dedicação que não se abalava por nada. Bom, e o texto que a gente está analisando tira umas lições bem práticas da vida dele. Coisas como tomar cuidado com o entretenimento que pode levar à tentação, a importância de manter a mente ocupada para não cair em armadilhas, e faz uma comparação bem direta. Ler um livro bom é como ouvir Deus falando. Já um livro ruim é o oposto. E aí, a gente volta para aquele choque do começo, né? O texto reforça que São Jerônimo tinha certeza de que, se não vivesse daquele jeito tão duro, ele não escaparia do inferno. E aí vem o contraste com o nosso tempo, né? Uma mentalidade que foge de qualquer dificuldade, mas que, mesmo assim, espera que tudo dê certo no final. A conclusão do texto é bem forte. Diz que a contemplação do inferno é o começo da nossa salvação. E termina deixando uma pergunta no ar que serve para todo mundo. Será que os caminhos que a gente segue hoje e o caminho que São Jerônimo seguiu levam para o mesmo lugar? É, com certeza, algo para se pensar bastante.